nos quadrinhos, o Peter vira emo? Qual é a origem dos simbiontes nos quadrinhos? Não tinha nenhuma pretensão daquilo ser Venom, nada disso. Você acha que de fato é esse vilão? Tem um outro simbionte que aparece nesse filme. Venom, a última rodada, está quase entre nós. O filme que promete dar início à reta final desse universo de vilões do Homem-Aranha dentro desse mundo da Sony. E eu, como um grande entusiasta do tema, porém um não conhecedor a respeito do tema, decidi ajudar vocês e a mim mesmo, trazendo aqui um especialista em simbiontes e no mundo de quadrinhos e cultura pop de uma forma geral. Miguel Loquia, que já é de casa, já conversei contigo. Tudo bom, meu querido? Opa, tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. Que responsa, hein? Tem muita coisa pra falar mesmo, sobre cara. Venom. Você tem um grande conhecimento a respeito do tema e eu sei que você é um grande entusiasta também do tema, né? Então minha primeira pergunta é, está ansioso para Venom, a última caçada? Pô, eu tô muito curioso pra saber. A última rodada, na verdade, rodada, né? Eu acabei misturando o verdade. Craven ali, já fiz um negócio único aqui, você viu? Rolou um crossover aí. Mas eu tô empolgado pra ver, porque promete ser o último da trilogia, né? Trilogias geralmente acabam de forma bombástica e os próprios trailers prometem umas coisas bem interessantes pra esse filme. Perfeito, já começo perguntando isso, então. Que coisa tão interessante, talvez, que você tenha visto no trailer, que chamou a atenção, que o povo quer saber? Pô, nós vemos nos trailers muitos simbiontes chegando do espaço, né? Perfeito. Então talvez esse filme aborde a origem dos simbiontes, que é um papo bem interessante. Qual é a origem dos simbiontes nos quadrinhos? Pô, os simbiontes, assim, eles são uma espécie de seres não biológicos, não orgânicos, né? Que não existem sem um hospedeiro. Eles precisam do hospedeiro para funcionarem, para terem uma história, para enfim. Mas antes deles, que foram criados por uma divindade que existe nos quadrinhos da Marvel, chamada Knu. Perfeito. Essa divindade aí criou uma arma que muitas pessoas vão sacar agora uma conexão com os filmes do Thor. Olha lá. Porque essa espada que essa divindade criou se chama Necroespada. Ah, eu lembro dela, hein? É a mesma Necroespada de Thor, Amor e Trovão. Olha lá, não do Gore, né? Exato. Não necessariamente no mesmo universo, né? Tá. Mas nos quadrinhos o que rolou foi que esse deus sombrio aí criou essa espada para todas as outras divindades que estavam surgindo no universo. Em uma dessas batalhas com outra divindade, ele ficou exausto, caído junto com a outra divindade, e a espada ficou por um canto. Foi aí que o Thor, o Gore, quer dizer, conseguiu pegar a espada dele, né? Porque não foi na porrada, no mano a mano. Simplesmente se aproveitou ali de um momento onde ele estava caído. Depois de perder a espada, que esse Knu começou a criar e desenvolver os simbiontes, como nós conhecemos hoje, né? E aí, inclusive, seguindo essa história dos quadrinhos, nós vamos para outra conexão com o Thor. Porque esse deus simbionte criou todos os outros simbiontes, né? Como uma espécie de mente coletiva e tal. E um desses simbiontes veio à Terra para dominar tudo e tomar conta do planeta. Eles sempre querem isso, né? Eles sempre querem dominar a Terra, né? É o propósito dos alienígenas. É impressionante isso, né? Deixa a gente em paz, né, cara? Vai para outro lugar, né? Pois é. Mas aí, esse simbionte que chegou aqui na Terra foi na época dos Vikings. E quem tava lá bebendo, farreando com os Vikings era o Thor. Faz todo sentido. Thor. E ele meteu um trovão tão forte, mas tão forte no simbionte que estava aqui na Terra, que cessou, assim, dividiu a conexão da mente coletiva de todos os simbiontes no universo. Foi aí que começaram os simbiontes a se conectar a hospedeiros que eram mais benevolentes e não necessariamente só queriam dominar o universo. E tanto que depois desse período aí, os simbiontes se voltaram contra a divindade deles, né, que é o Knu, o rei dos simbiontes, e prenderam numa grande prisão no espaço, numa grande cela, né, jaula. E essa jaula tão grande que foi chamada de Clintar, que é o planeta deles. Então, o que nós conhecemos nos quadrinhos como planeta dos simbiontes, na verdade, é a jaula que os simbiontes construíram para prender a divindade deles. No idioma deles, a Clintar significa jaula, inclusive, por conta disso. Mas aí rola muita coisa depois, né? Esse deus dos simbiontes nos quadrinhos consegue escapar e vem invadir a Terra, enfim, muita coisa acontece nos quadrinhos. E isso nos leva de volta para Venom 3. Porque em Venom 3 nós vamos ver uma invasão de simbiontes, que é possivelmente uma adaptação desse arco dos quadrinhos, onde o deus dos simbiontes vem para a Terra com vários outros simbiontes para dominar tudo, né?
Tá, então é importante que eu e a galera que tá nos assistindo aqui saiba muito sobre simbiontes, entenda muito sobre o tema. Uma das coisas que você falou aí que eu fiquei bem curioso, na verdade, é essa necessidade do simbionte de se atrelar a uma figura benevolente ou algo do tipo. Isso é parte de uma espécie específica de simbionte ou é de todas? Porque eu me lembro de ter lido um quadrinho, posso estar falando besteira, mas que até o Galactus já foi Venom também, não foi? Eu lembro disso. É verdade. O lance dos simbiontes é que eles precisam se conectar a alguém. Tá. Independente. Mas quando eles se conectam a um hospedeiro, eles absorvem um pouco do que é a personalidade, as crenças morais, certo. enfim, tudo. Então, os simbiontes que se conectaram a hospedeiros que eram mais benevolentes, acabaram adotando um pouco essa característica para si também. Ao mesmo tempo que tentam corromper um pouco ali, como a gente vê em algumas histórias do Homem-Aranha, certo? É interessante, sim. Bem lembrado. Mas aí, porque o que acontece? Nos quadrinhos, muitas histórias são adaptadas, são reescritas. Sim. Essa própria história do Deus dos Simbiontes é uma coisa que não existia no início das histórias do Venom. Nunca foi mencionado nada. Isso é uma coisa mais recente aí, para 2010 e tal. Inclusive é muito engraçado porque a própria origem do Venom vem de uma adaptação assim feita nos quadrinhos. Porque originalmente o Venom era simplesmente um traje mega avançado que o Homem-Aranha conseguiu no espaço, durante uma batalha na mega saga das Guerras Secretas lá dos anos 80. Tá. É aquela roupa preta clássica, né, Sim. do Homem-Aranha. Quando aquela roupa surgiu, não tinha nenhuma pretensão daquilo ser Venom, nada disso. Era um traje, era só uma roupa. Simplesmente um traje. Inclusive, a ideia de transformar o traje em um vilão, se não me engano, veio até do Todd McFarlane. Talvez eu esteja confundindo o artista, mas veio de uma vontade de... Pô, o Homem-Aranha tem que voltar a usar o traje clássico. É uma baita ideia, né? É uma baita ideia. Aí, pô, vamos transformar o traje em um vilão. Era pra ser tipo uma piada. Vamos acabar com o traje, acabou. O Homem-Aranha volta ao normal. Mas fez tanto sucesso e a história do Venom foi tão aceita pelo público, tão adorada, que virou um personagem próprio. Foi se desenvolvendo para se tornar um anti-herói com seus próprios vilões. É uma história de várias adaptações, como o próprio simbionte, né, na mitologia. São seres que têm que se adaptar, se unir a diferentes pessoas. Eu acho que a história de origem do simbionte também tem um pouco disso, deles, dos artistas, né? Terem que se adaptar, terem que mudar o personagem, vai passando pela mão de diferentes pessoas. Mantendo e vai a se tornando essência ali, né? Um personagem maior, né? Mantendo uma essência. Muito legal, uma história de evolução da história. Você fez uma filosofia em cima do Venom. Eu gostei, foi bem bonito isso, cara. Fiquei orgulhoso também. Então, ó, pra gente entender tudo sobre simbiontes, eu trouxe um desafio aqui pra você. Vamos ver se você consegue, o que você consegue nos trazer aqui, que é analisar, a gente falar um pouquinho sobre todas as versões de simbiontes que já apareceram aí no cinema. Legal. No geral, assim, né? Bastante. E foram bastante, né? A primeira, que eu me lembro, foi a aparição do próprio Venom, como Ed Brock, lá em Homem-Aranha 3 de 2007, né? Uhum. Então ele vem ali numa versão... primeiro pega o Peter, né? Essa simbionte se atrela ao Peter, aí ele fica emo. Fica dançante, né? Dança bem, inclusive. Ótima fase do Peter. Grandiosa cena do cinema. Pra sempre defenderei essa cena no cinema. E é marcante, né? E aí depois essa mesma simbionte, ela, naquela cena clássica dos sinos, lá ela cai pra cima do Ed Brock. E eu quero saber de você, como você avalia, em todos os sentidos, inclusive na acuracidade, esse Venom, essa versão dele de 2007? Pô, é curioso pensar em retrospecto, porque é bastante fiel, né? Nós vemos o simbionte com o Peter Parker primeiro alterando a personalidade dele, e depois o Peter tem que se livrar do simbionte e vai pro Ed, que só tem raiva do Peter e quer matar ele. Então, agora, acho que desculpa te cortar, mas só aproveitando que eu tô com um especialista aqui, pergunta pessoal minha. Nos quadrinhos, o Peter vira emo? Pô, não emo. Nesse sentido, os filmes levaram pra um lado... É bem legal. Foi interessante pela originalidade. Legal. Né? Mas o que rolava com o Peter é que ele tinha uns apagões e fazia algumas coisas que ele não gostaria. Tá. O Peter tradicional não seria cruel, não seria tão violento. Ele, como traje preto, foi tomando esse tipo de atitude, né? Eu acho que tem uma ceninha nesse Homem-Aranha 3 que é muito boa, que é assim que o
o traje tá tomando conta do Peter. Que ele tá dormindo, aí começa a ter pesadelo e tal. E aí o traje vai tomando conta dele. É uma cena meio de terror até. Sim, total. E aí, de repente, ele acorda e tá num prédio, grudado, com um traje preto, pensando o que eu fiz, o que aconteceu. Né? É. Porque, cara, é muito, muito maneiro aquela cena. É muito paralelo com os quadrinhos, com a origem do Venom, acho. Pô, excelente. Virou até a capa do filme, né? Foi tão emblemática. Mas desculpa, te cortei. Voltando pro Venom. Então tem uma certa curiosidade ali. Até a maneira com que derrota, com os sons. Tudo bate, mais ou menos? Sim, bate. Até a origem do Venom faz um pouco sentido, né? Porque o Venom surgiu bem do nada, assim, nos quadrinhos. Foi uma roupa que o Peter precisava usar. E no filme Homem-Aranha 3, ele caiu de um meteoro na bicicleta do Peter. Também foi uma coisa totalmente do acaso, assim. Então, acho que faz sentido até se olhar por essa ótica. Tá, perfeito. E te agrada, então? Pessoalmente te agrada aquela versão? Eu acho que sim, acho que foi icônica, sabe? Foi icônico, marcante pra época. Eu lembro que, pessoalmente, eu lembro de ter... Faz tempo que eu não revejo esse filme, mas eu lembro de ter sentido falta de mais tempo de tela daquele Venom. Sim. Tipo assim, porque ele é um filme que tem muitos vilões e tudo mais, e o próprio Venom, ele é a ameaça principal no final das contas, né? Só que aí se junta todo mundo, Homem-Aranha ali pra vencer ele. Até o Harry volta, né? Pra ajudar o Peter. Tá, beleza, então. Depois disso, nós tivemos em 2000... Tivemos um período adormecido, né? Do Venom e de simbiontes, de uma forma geral, no cinema. E ele retorna lá em 2018, nessa nova versão aí do Tom Hardy, que é o primeiro filme dessa trilogia que a gente tanto tá falando aqui hoje, né? E esse aí? Te agrada mais, menos? O que você acha que funciona? Eu acho que esse novo Venom... uma coisa que muitas pessoas sentiram falta foi o símbolo de branco no peito. É verdade, não tem, né? Não lembrava disso. Bom ponto. Não tem, mas ele tem várias coisas do Venom dos quadrinhos que o de Homem-Aranha 3 não teve. Pra começar, visualmente, né? É um Venom bem maior, é quase um Hulk. Pô, e isso é o Venom dos quadrinhos, é um bicho ameaçador. Por isso que o Homem-Aranha tinha tanto medo do Venom, né? Ele não só era um ser que passava além do sentido de perigo, né? Do Homem-Aranha, mas também era gigantesco. Uma versão do Homem-Aranha enorme com a boca gigante, que podia engolir ele. Exato. Então, nisso o novo filme foi maravilhoso em representar o Venom. E outra coisa também, a questão do traje simbionte ter uma personalidade, ter uma voz. What the hell are you? I am Venom, and you are mine. É verdade, isso não tem no outro, né? Não tem. São pensamentos ali que alteram, mas não tem a voz propriamente dita, né? Exato. Tanto que uma das coisas mais legais dos novos filmes é quando o Ed Brock se refere a ele e ao Venom como nós. É verdade. Nós queremos fazer isso, nós aquilo outro. E o Venom é bastante isso, né? Tá, beleza. Agora, a maneira com que essas duas personalidades se interagem, que na época gerou uma grande discussão, o fato de ser uma comédia, assim. Agora, eu fico curioso em saber se nos quadrinhos, até mesmo em versão que ele era o vilão da história contra o Homem-Aranha, existia esse lance cômico em cima do Venom ou não? Não tinha. Eu acho que isso foi muito uma pegada do Tom Hardy, né? Que interpreta o Ed Brock. Ele quis adicionar esse fator cômico aí, que eu acho que se encaixa muito com os filmes de super-heróis, que mesmo os filmes mais sérios tem algum momentinho ali de alívio cômico e tal. Eles não Venom transformaram, moldaram o filme todo pra ser mais essa pegada. Ele tem uma vibe muito, assim, comédia romântica mesmo, né? Eu lembro muito no segundo filme que a estrutura de roteiro, ela me lembra demais uma comédia romântica. Talvez um bromance, meio Bad Boys, assim, sabe? Tipo de que, pô, eles... começam muito brother, aí, tipo, brigam e aí precisam superar as adversidades ali pra voltar a ser muito brother, assim, né? Sim, pô, demais. O segundo filme é total uma comédia, realmente. Totalmente. Uma comédia não, desculpa, um romance, né? Um bromance, perfeito. Pode crer, e aí, o casal se separou e teve que se reunir depois. É totalmente isso. Eu lembro daquela briga deles da galinha, cara. Aquilo ali é uma cena, pô, diretamente de um 500 Dias com Ela, sei lá, que nome de filme de comédia tem, não é muito minha área. O filme consegue representar bem, eu acho, a questão do horror corporal que o Venom tem nos quadrinhos, né? E esses novos filmes têm muito disso. Tem, A você tem cabeça razão. saindo do Ed Brock, umas coisas bizarras, Tem. assim.
Você tem razão. Isso é bacana. Tá, e já que estamos falando de simbiontes de uma forma geral, a segunda versão de simbionte que a gente viu no cinema também foi no filme Venom, além do Venom, com o Riot, que é o vilão, né? Eu não conheço nada de Riot, e pra falar a verdade, eu acho que de outros simbiontes só tem mais um dessa lista aqui que eu realmente conhecia previamente. E a versão do Riot? O quem é Riot e como ele foi representado nesse filme pra você? Pô, nos quadrinhos, ele é um dos simbiontes que foram criados pela Fundação Vida, Tá. a partir de um pedaço do Venom. E surgiram alguns outros simbiontes desses que surgiram nessa leva. A gente vai comentar aqui, porque vão ser adaptados também, ou já foram. Mas não é um personagem assim tão... Nossa, ele é complexo, tem muita história. Então, de certa forma, o que fizeram no filme foi... eu diria justo com o personagem, porque não é um personagem de tanta expressão assim também nos quadrinhos, né? E no filme o que rolou foi que foi um simbionte, você lembra? Tem essa Fundação Vida, se eu não me engano. Porque eu lembro que é um cientista que tá financiando uma parada lá, e aí cola o simbionte nele, porque ele tá, mega bravo com o Venom, e ele vai pra cima do Venom. Exatamente. E eu lembro que ele faz isso, ó. Essa é uma lembrança que eu tenho, que ele tem uma cena muito icônica, que ele vai em frente a uma mesa com uma galera, ele abre os braços, e vira dois palitos, assim, sei lá o que era. Pode crer. Essa Fundação Vida, que é do vilãozão do filme e tal, trouxe do espaço. O filme começa com um acidente espacial. Cara, eu confesso que eu me lembro pouco, mas eu vou confiar em você nessa. Foi uma pegada assim. Inclusive, o piloto era acho que é James Jameson, que nos quadrinhos é o filho do J. Jonah Jameson, que é olha astronauta. só. Que foi mencionado no terceiro filme do Essa Homem-Aranha, cena é cara. icônica, essa cena é maravilhosa. O meu filho, que é um astronauta, eu adoro essa cena, é muito boa. Exatamente. Big party for an American hero. My son, the astronaut. But could you pay me in advance? E aí, no filme do Venom, o que rola é que essa espaçonave da Fundação Vida, pilotada pelo filho astronauta do J. Jonah Jameson, chegou trazendo vários simbiontes. E um desses simbiontes escapou, foi o que causou o caos, o acidente espacial e tal. E foi o Riot, né? E saiu dominando várias pessoas, né? Teve uma cena que ele entrou numa criancinha até. Ah, eu lembro disso, é verdade. E aí foi parar no cara que é o cabeça da Fundação Vida, né? Pra enfrentar o Venom. Apresentaram ele como, tipo, um líder, né? Um chefão mais poderoso que o Venom. Eu achei isso interessante pro filme. Bem simples, direto. Tal qual vilão. era o personagem lá, né? Tá, Sim, maravilha. exato. Bom, aí depois disso, meu querido, a gente tem a versão do Venom em Tempos de Carnificina, que é o segundo filme dessa trilogia, em 2021. E temos o Carnificina, de fato, que também aparece no próprio filme, até porque ele tá no título do filme, né? Então ele teria que aparecer. Então vamos falar dessas duas versões de simbionte aí. Começando com o Venom, a evolução dele pra esse filme. Você sentiu muita diferença do primeiro pro segundo? Você acha que teve um lance de que, agora ele já tá mais pronto, já que o primeiro filme foi uma origem, ou meio que a mesma coisa do Venom? O que eu senti foi que eles já tinham uma relação mais estabelecida, né, Certo. no segundo filme. Tanto é que eles brincaram com a questão deles se separarem, depois perceberem que se amam e tem que voltar a Exatamente. ficar juntos, basicamente. Mas em termos de desenvolvimento dos poderes dele e tal, não tem muita diferença, parecido, você né? notou? Não tem nenhuma, na verdade. Acho bem parecido. E eu acho que nesse filme, se a gente tem que falar de, assim, uma versão de simbionte que acaba ganhando mais espaço, vamos dizer assim, é o próprio Carnificina, né? É, justo. Ele é o dono do show ali, né? Aham. E aí o Carnificina, cara, eu me lembro muito da versão dele na animação do Homem-Aranha. Ele é um personagem que eu já tinha tido contato, e eu lembro que no desenho que eu via, ele era um maluco, um psicopata mesmo, assim, muito mal, né? E eu lembro de ter ficado um pouco decepcionado, vamos dizer assim, de ver que eles colocaram um plot de romance, né? Que ele queria proteger uma moça e tal, e eu, cadê aquele psicopata doido que eu queria ver e tal? Mas a cena da prisão e os momentos em que ele está de Carnificina, não de Cletus Cassidy, ele representa uma ameaça forte ali, né? Ele é bem ameaçador. Ele é bem ameaçador. O que você achou no geral dele, assim? Até boa sua menção aí do fato dele ser um psicopata e tal, que eu acho que um bom comparativo que a gente pode fazer é que é como se o Carnificina fosse o Coringa. É bem parecido, verdade. Pro Homem-Aranha, e nesse universo seria caótico, assim, né? Um lance meio anárquico até, né? Totalmente. A forma como
o simbionte passa pro Cletus é, entre aspas, assim, similar, porque o Cletus estava preso também nos quadrinhos, né? E no filme o Ed Brock vai visitar ele. Isso. E aí pula um pedacinho. Mas até vale a gente comentar um pouco que a gente faz essas comparações de quadrinhos para filme e tal, mas não necessariamente porque mudou, tá ruim, só tá Não, diferente. é. Porque o universo cinematográfico é mesmo um outro universo. E a própria Marvel tem vários universos alternativos onde a história é completamente diferente. Até no universo Ultimate, que foi um universo bem grande dos quadrinhos da Marvel, o simbionte do Venom tem uma origem completamente diferente dessa toda que a gente fala, de vindo do espaço, de Ed Brock, porque no Ed Brock, rival do Homem-Aranha, no caso, né, no Clarim Diário. Porque nesse universo Ultimate, o que rola é que o Peter Parker e o Ed Brock eram amigos de infância, porque os pais deles trabalhavam em um projeto ultra secreto. Esse projeto se chama Projeto Venom. Então, nesse universo alternativo da Marvel, o Venom é um simbionte, sim, mas ele... Não é de fora do espaço, não é assim. de fora, é totalmente sintético. E aí se desenvolve toda a coisa. O pai do Peter, o pai do Ed. E aí, eventualmente, o simbionte vai acabar no Peter Parker e depois vai pro Venom, né? Mas pro Ed Brock, quer dizer. Mas essa origem é completamente diferente. Inclusive, tem um paralelo que dá pra fazer com o jogo. E aí, o Venom, no jogo, ele tem essa pegada de falar, eu vou curar o mundo e tudo mais. Exato. E esse era o propósito dos pais do Peter e do Ed nos quadrinhos Ultimate também, procurar o mundo com essa parada que eles estavam desenvolvendo. Perfeito. Então é interessante ver que existe uma riqueza de histórias com várias interpretações e o filme é mais uma interpretação. É, claro. Pra essas histórias. Não, tanto que o lance, assim, eu falo muito isso, em vídeos e tudo mais, de que o lance é a adaptação e não necessariamente a transcrição, né? Você tá adaptando e levando uma nova história lá, né? E essa versão do Carnificina foi isso, é uma versão diferente dele, é uma outra versão, que eu confesso que me agradou mais como Carnificina do que como Cletus Cassidy. Sim, e também. você? Eu concordo com você. E me deixou muito decepcionado também que ele no final, né, poxa. Cara, eu não lembro o final desse filme, você acredita, velho? Eu não tenho lembrança. Eu lembro que a menina teve uma participação grande. Ela até vira, talvez, ou não? Não vira não. Ela tem poder, não tem? Tem. Inclusive, até na época, o pessoal tava comentando muito que ela seria uma mutante, só não foi mencionado isso no filme, né? Porque nos quadrinhos ela tem essa origem mutante. Mas, inclusive sobre isso de você não lembrar do final, tem um outro simbionte que aparece nesse filme. Cara, quem que é? Não lembro. Não tem um policial, o Peter Mulligan, que tava, se não me engano, caçando o Ed ou algo do Sim, tipo durante tem. o filme? No finalzinho do filme, ele aparece infectado por um simbionte. Infectado ou conectado com um simbionte, né? E ele, nos quadrinhos, existe ele, o Peter Mulligan, e ele se conecta a um simbionte que se torna, nele, o Toxina. E talvez Que é isso seja explorado. Se aí a no gente for terceiro separar filme. em cores, assim, é o verde, né? É o Venom verde, ou não? Não é. Talvez no terceiro filme seja. Tá. Entendeu? Porque eu não sei o que eles vão fazer no filme, se vão adaptar e tal. Mas o Toxina nos quadrinhos, ele é meio vermelho e meio preto. Ah, eu não lembro A parte de desse. cima é vermelha. Pareceu pouco. Mas a grande pegada dele é que esse simbionte que se conectou com o Peter Mulligan nos quadrinhos é meio que uma mistura do Carnificina e do Venom. Por isso que ele acaba vermelho e preto. E pelo Peter Mulligan ser um policial com morais, uma vontade e tal, o simbionte absorveu isso e virou uma espécie de anti-herói. Olha que interessante. É bacana. Então, é um simbionte que nunca foi vilão. Tá. Ele já ficou nasceu mais pro lado como do um anti-herói. anti-herói. Muito interessante. Bacana. Bom, e aí a gente encerra o Carnificina e a gente tem mais algumas versões nesse próprio jogo que você mencionou. Então vamos falar dele, do jogo Spider-Man 2 de PS5, né? Então lá a gente tem o próprio Venom, a gente tem também a versão da Scream, que acaba infectando a Mary Jane, e a gente tem o Venom na versão... o Venom não, desculpa, o Harry na versão prévia de Venom ali, que é o Agente Venom, né? Então, É verdade. Queria que você comentasse um pouquinho primeiro sobre os dois Venoms, depois a gente entra na tal da Scream, que essa eu desconhecia também por completo, quase. Mas, poxa, a Grito é muito, muito fácil de explicar. Essa é a tradução literal mesmo? A galera fala a Grito aqui mesmo? Grito, Então vamos de Grito, não, melhor. original. Mas ela
Porque a origem dela é a mesma do Riot, que a gente mencionou anteriormente. Tá. Ele surgiu nos quadrinhos, pelo menos ela surgiu no mesmo experimento da Fundação Vida. Perfeito. Que criou vários simbiontes e ela foi um desses simbiontes. Né? Ela de fato infectou a Mary Jane em algum momento dos quadrinhos ou não? Não, isso foi uma história... Foi só do jogo. Bem do jogo. Tanto que o jogo adaptou muitas coisas, né? A própria origem do Venom tem uma pegada parecida de ter chegado do espaço, mas quem localizou foi a Oscorp, os simbiontes. E aí o Norman começou a estudar lá com o Connors, inclusive, que se torna um lagarto, sobre esses simbiontes e descobriu que os simbiontes se conectam ao hospedeiro, curam o hospedeiro. Foi aí que o Norman decidiu botar o simbionte no Harry, que estava com uma doença terminal. Sim. E aí o jogo começa com um Harry saudável e tal, justamente por isso, porque ele tá com o simbionte nele. Perfeito. Aí, eventualmente, no desenvolver da história, o simbionte vai ficando mais forte com o Harry. E aí, em determinado momento, o Harry começa a ajudar o Peter e ele assume uma forma com o simbionte, que é a forma do Agente Venom dos quadrinhos. Visualmente, nossa, tava idêntico, assim, você já deve ter visto, né? O Agente Venom nas HQs também. Foi maravilhoso ver aquilo, mas a história é bem diferente. Porque nos quadrinhos, o Agente Venom era aquele... Sabe aquele bullying do Peter Parker, o Flash Thompson? Aham. Que nos filmes novos virou meio um alívio cômico e tal. Mas nos quadrinhos, ele bulinava o Peter, mas depois que cresceu, ficou de boa, ficou amigo do Peter durante a faculdade e tal. Amadureceu e ele foi pro exército. Numa dessas missões no exército, ele foi condecorado e tudo mais quando voltou, mas ele sofreu um acidente muito grave e perdeu as pernas. Mais por ele ser um militar condecorado e tal, o governo considerou ele para um projeto Renascimento 2.0, que o projeto Renascimento é o projeto que fez o Capitão América. Tá. E aí o governo quis reativar isso usando os simbiontes. Aí juntaram um simbionte nele e ele virou o Agente Venom, trabalhando pro governo, sendo um herói e tal. Então não tinha nada a ver com Harry, assim. Não tinha nada a ver. Ele passou por várias fases aí nos quadrinhos, como Agente Venom, foi pro espaço, não sei o que, foi bem bacana, assim. Mas não tem muito a ver com o que contaram no jogo de PS5. Tá, e o Venom de lá? Porque o Venom de lá tem muito... Eu vi que você falou muito da característica dele ser um brucutu, né? Um Homem-Aranha, uma versão muito grande dele. E, de fato, fizeram isso no jogo também, né? Então, verdade. pelo menos fisicamente, imagino que te agradou. Ficou maravilhoso, cara. Você curtiu? Eu adorei. Foi uma das melhores batalhas finais de jogo, assim, de chefão que eu tive. E demorei muito pra passar, inclusive. Aquela parte do estádio, né? Que, você tem que ficar pulando de ponta em ponta. Aquilo ali foi maravilhoso, cara. Eu adorei lutar contra o Venom. Vou me lembrar pra sempre disso. Pode crer. Ele é uma versão dos filmes, talvez, só que com o símbolo do Homem-Aranha. E mais monstro, né? Eu senti que era maior, mais ameaçador, assim, no sentido de... Não tem conversa, né? Tipo, a versão do Tom Hardy, até por ele ser um protagonista, até faz sentido nesse aspecto. Ele tem aquele teor de herói um pouco, de brincar. Esse Venom, ele era ameaçador do jogo, né? Eu lembro que eu tinha medo dele, assim, de encontrar. Não queria encontrar com ele, então funcionou bastante nesse aspecto. Pode crer. O jogo até brincou com algumas cenas, assim, né? Que você tá controlando a Mary Jane ou alguém sem superpoderes. E aí tinha que fugir dos simbiontes, uns barulhos assim absurdos. Puxaram bastante pra essa veia de terror do personagem, bem legal. Perfeito. E o que a gente pode fazer agora é especular um pouco ali sobre o que teremos agora no Venom, a última rodada, né? Em que, sabidamente, né? Pelo menos o que eu consegui identificar no trailer, a gente tem, mais uma vez, o próprio Venom. E aí eu quero saber de você o que você sentiu de evolução, talvez ali de poderes vendo o trailer. E o tal do vilão Lasher, né? Que é o que estão dizendo que pode ser o vilão. Você acha que de fato é esse vilão? O que você pode nos contar sobre esse vilão aí? Em relação ao Venom... Venom é cavalo agora. É cavalo? O Venom é cavalo, então, que baita poder, Eu espero que não haja mais uma DR entre o casal, sabe? Isso aí tem que estar bem já, né, cara? Senão cansa, né? Eu espero que os personagens já estejam bem resolvidos, até em relação a se controlarem, enfim, trabalharem juntos. Perfeito. A ceninha que apareceu no trailer do cavalo, eu acho que é um bom exemplo disso, né? Eles decidem em conjunto... arrumar um meio de transporte mais rápido. E aí converteram um cavalo.
Em relação ao vilão, pô, acho que muitas pessoas estão conectando ao Lasher por conta de um trailer que saiu recentemente e apareceu um simbionte verde, né? E Tá. o Lasher é um daqueles vilões que surgiu também na Fundação Vida, nos quadrinhos, assim como a Grito e o Riot. A característica marcante dele é que ele era o simbionte verde ali do grupo, sabe? Então, acho que por isso as pessoas fizeram essa associação direta ao personagem, pode ser ele o grande vilão. Tá. Entretanto, a gente comentou sobre o Toxina, Sim, né? exato. Do Peter Mulligan. E no trailer, se não me engano também, ele aparece preso com um olho verde, como se ele tivesse dominado por um simbionte, né? Eu não sei como chamar isso, casado com um simbionte, conectado, enfim. Eu gostei do dominado, mas tá bom. Dominado é bom. E aí, talvez no filme adaptem isso, né? Tipo, o Lasher estar no Peter Mulligan em vez do Toxina. Entende? Tá. Mudou o simbionte e o personagem em si é o mesmo, porque já tava até no outro filme, né? Exato. Tá. Exato. Eu acho que esse terceiro filme vai ser uma loucura, assim, que a gente vai ver todo tipo de simbionte. E talvez mais de um simbionte. O Peter Mulligan talvez trabalhe junto com o Venom, né? Isso sou eu criando Especulando, hipótese, né? né? Teorizando. O próprio fato deles não terem mostrado o vilão, isso não é muito comum em filme de herói, né? A gente costuma ver o trailer ali, muitas vezes o próprio nome do filme já tem o nome do vilão. O fato deles não terem mostrado, revelado o vilão, já é interessante, já é algo curioso, né? Por que não tá mostrando quem é o vilão? Será que tem alguma surpresa nesse sentido aí? Pô, vamos para mais teoria? Por favor. Porque a gente comentou anteriormente sobre a conexão que todos os simbiontes têm com a divindade dos simbiontes, né? Tá. E esse filme talvez explore isso, a origem dos simbiontes e tal. Seria muito interessante se eles adaptassem de alguma forma essa origem, essa conexão com essa divindade e tal, para a história toda. E talvez o grande vilão por trás de tudo seja quem... Bom, tá vindo um monte de simbionte pra Terra pra atacar. Quem é que tá comandando esse simbionte, Pode sabe? ser esse tal desse Knu? É o Knu, Aí, ó, que legal. pode ser a divindade deles, né? Seria interessante. Pô, maravilha. Então vamos lá, ó, recapitulando mais algumas coisas aqui desse universo cinematográfico da Sony com os vilões do Homem-Aranha. A gente teve então lá, que a gente falou em 2018, o Venom, depois Tempos de Carnificina, também do Venom, depois Morbius, na sequência Madame Teia, e vamos ter em breve aí o Kraven o Caçador também, né? Kraven este que vale reforçar, é talvez uma das minhas histórias preferidas, que eu estava te contando antes aqui do Homem-Aranha. Te agrada também a última caçada A última de Kraven? caçada. Pô, sim. Foi a história que colocou o Kraven no mapa, né? Totalmente. Inclusive, essa história tem uma pegada muito engraçada porque o autor dela, eu me esqueci agora qual o nome dele. Tom alguma coisa, não é? Que ele tinha, era uma história de Batman, não era? Um negócio assim? Isso, era uma história que ele tentou passar em várias editoras com outros personagens e tal. E, inclusive, inicialmente ele não queria usar o Kraven. Ele tinha um outro personagem, um personagem novo em mente. Mas aí ele se lembrou, alguém lembrou ele, pô, tem esse personagem aqui, mega B da vilão do Homem-Aranha, que se veste de uma forma toda estranha, é um caçador, e aí ele, pô, adaptou o Kraven pra história e virou essa história marcante aí que colocou o Kraven no mapa de Totalmente. verdade, porque ele não era um grande vilão do Homem-Aranha no nível de ser reconhecido por todo mundo, mas essa história fez ele ser respeitado como um vilão sério do Homem-Aranha, que todo mundo gosta pra caramba. Tanto que vai ganhar até um filme solo agora, né? É verdade. Então, a minha pergunta é justamente sobre isso. Você que é um entendedor de quadrinhos, conhece tudo sobre Homem-Aranha aí, tem esses nomes que a gente citou aí, né, que eu trouxe, de filmes que já existem, mas eu queria saber de você, quem são outros vilões do Homem-Aranha que você gostaria, talvez, de ver um filme solo, que teria bagagem ali pra contar numa história, que seria interessante? Imagina que os produtores da Sony estão assistindo isso aqui, eles vão pegar e vão fazer acontecer. Quem que você queria ver? Olha, na verdade, meu primeiro desejo seria que eles pudessem fazer filmes de versões alternativas de Homem-Aranha. Olha, isso é interessante, hein? Porque seria ótimo. Não sei se tem alguma questão contratual aí que impeça deles junto com a Marvel Studios, porque eles compartilham Sim. o Homem-Aranha com a Marvel Studios nos cinemas, né? Mas seria incrível ver alguma versão alternativa como a Gwen Stacy, que é a Aranha Fantasma nos quadrinhos. E apareceu na animação do Aranha Verso, sim. que é espetacular. Vários outros que apareceram lá dariam um filme, como o Miguel O'Hara, o Homem-Aranha 2099 também. Então, filmes nos universos desses
aranhas alternativos, daria um espaço para vilões alternativos, vários outros personagens em uma interpretação totalmente nova. Pô, o Homem-Aranha no ar vai ter, né? É verdade, vai ter uma série, né? Do Homem-Aranha no ar, com o Nicolas Cage. Sim, amém. Tá Exatamente, em todas. o próprio. Bom demais, cara. Mas partindo do princípio que isso não é possível, eu acho que tem alguns personagens ligados ao Homem-Aranha que dariam histórias independentes bem interessantes. Eu acho que de todos, assim, um dos meus favoritos talvez fosse o Duende Verde. Porque antes de ser Duende Verde, ele é o Norman Osborn, né? Um empresário que desenvolve tecnologia e faz de tudo para chegar no topo, protege a família. Então, assim, enfim. Isso daria muito pano para manga, assim, para a história, né? Antes, e assim, são histórias que podem ser desenvolvidas no imaginário do fã, né? Antes do Norman Osborn e do Duende Verde se encontrarem com um Homem-Aranha. Tá. Né? Então tem... Que é toda a proposta desses filmes solos que eles fazem. Geralmente é sempre o prévio ali, a história dele, né? Exato. Você acha que o Duende Verde rolaria bem? Eu acho que ele teria muitas coisas a serem exploradas. Questão de rivalidade com outras empresas, por exemplo. Tem muitas empresas no universo da Marvel, dos quadrinhos mesmo, que podem ser usadas para esse tipo de coisa, se eles quiserem. Por exemplo, a Fisk Company, essas aí? Pô, Fisk também, seria ótimo. Será que eles poderiam fazer um filme do Wilson Fisk? Eu sonho com a parceria, talvez, no cinema, de Tom Holland com o Homem-Aranha do Tom Holland com essa versão que a gente tem do Charlie Cox, do Demolidor, né, cara? Isso eu gostaria de ver. Apesar de eu achar que seria curioso, talvez, porque a gente viu uma versão muito urbana, né, do Demolidor. É verdade. O Demolidor que a gente viu dessa série, ele não é o Demolidor das acrobacias, tipo espaço, não. Ele é uma versão underground ali, né? Então seria interessante esse mashup dos dois aí, né? Sim. Talvez até um upgrade no Demolidor, né? Pra ele conseguir fazer acrobacias, porque, como você disse, o Demolidor, originalmente nas HQs, ele é quase que um Homem-Aranha. Ele faz acrobacia, ele salta pelos prédios e tal. Agora... O das séries, o que a gente recebe, não é tão assim como você mesmo disse. Eu espero... Se houvesse um upgrade no Demolidor, eu acho que seria incrível ver os dois saltando entre prédios. Bom, então, a gente falou muito de simbiontes, né? A gente falou muito sobre vilões e teremos muito em breve aí Venom, a última rodada, que vai colocar tudo isso em xeque, né? Possivelmente o último filme desse universo de vilões do Homem-Aranha. Um filme que o Ed e Venom, agora unidos, possivelmente não mais nessa versão rivalidade de casal ali, eles estão sendo perseguidos, fugindo de seus dois mundos em que a dupla será forçada a tomar uma decisão devastadora. Que decisão será que é essa, meu querido? Pô, é o fim da trilogia, né? Será que eles... Olha, seria interessante, hein? Será que a última rodada é verdadeira? Né? Ou será que é só mais uma cervejinha ali ou algo do tipo? E é isso que eles quiseram dizer com o título, imagina? A última rodada da temporada. Eu gostaria de convidar vocês a assistirem Venom, a última rodada nos cinemas, no dia 24 de outubro, que teremos o lançamento e a conclusão dessa trilogia épica que você não vai querer perder. Você estará lá, né, meu querido? Com certeza. Quero ver como é que acaba essa última rodada. Então, meu querido, queria te agradecer mais uma vez por ter topado participar aí. Sempre uma honra ter você com a gente, tá bom? Obrigado. E aproveita e deixa seus recados aí. Pode deixar suas redes sociais pra galera que quiser acompanhar o seu maravilhoso trabalho. Pô, muito obrigado. Valeu, galera, pelo convite. É muito bom estar aqui. Com certeza vou estar lá no cinema assistindo. E obrigado a vocês por acompanharem sempre. E quem não me conhece, quiser acompanhar, vai lá. @MiguelLoquia nas redes sociais. Vocês me encontram facinho. E em nome do Flix Channel, eu agradeço você por ter ficado nesse vídeo até agora. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, isso continua ajudando demais. Deixa um comentário perguntando o que você quer saber sobre Venom. Manda um recado pra mim, manda um recado pro Miguel, que a gente vai estar lá respondendo. Um beijo e até a próxima.